né, de desmantelamento dos órgãos de fiscalização e uma política que até incentiva a destruição, né? O que pode ser feito? O Ministério Público tem uma atuação muito enfática, muito direta também, com várias ações, inclusive judiciais, né, promotor? Bom dia, ouvintes. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Agora sim, acho que vamos testar mais um pouquinho, acho que começou meio fraco ali o áudio, um pouquinho baixo, mas acho que melhorou. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho a posição para ficar mais Aí, para ficar mais perto um pouquinho. não, acho que deu certo o áudio agora, estou te ouvindo. Agora tá bom. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? É um momento muito delicado, muito importante aí, né, para a proteção ambiental. A gente está lembrando do Dia Nacional da Mata Atlântica, que foi ontem, no dia 27, Dia Nacional da Mata Atlântica, e ao mesmo tempo lamentando esses dados bastante alarmantes em relação à continuidade do desmatamento no estado do Paraná, em vários lugares do Brasil, e lamentando também, por certo, um panorama político bastante desfavorável aí à proteção ambiental em todo o Brasil. Exatamente, e o próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, demonstrou aí o temor, né, das ações judiciais, né, porque realmente a justiça tem sido a única forma de impedir vários retrocessos, inclusive na legislação que protege as florestas. Sem dúvida, nos causa muita preocupação uma postura de Ministério do Meio Ambiente, né, que é justamente no topo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do CISNAMA, e que tem reflexos e tem interferência e tem influência no Brasil inteiro, né? Seja nos órgãos ambientais estaduais e seja especialmente nos cidadãos, nos destinatários dessas políticas, né? Então, a sensação de estímulo, né, para a preservação ambiental parece que agora, nesse momento, está vindo ao contrário, né? Então, há uma sensação de que o desmatamento, que as agressões à natureza não vão ter nenhuma resposta, né? Uma sensação de que mais cedo ou mais tarde pode haver algum tipo de anistia, e isso atrapalha muito, né, todos os nossos planejamentos em relação à preservação do mínimo de biodiversidade da Mata Atlântica. E dentro de tantos, qual é a prioridade de atuação do Ministério Público relacionada ao meio ambiente? Bom, em relação ao meio ambiente, ali no Centro de Apoio do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, a gente tem 3 núcleos principais, né? A gente tem o núcleo de habitação e urbanismo, o núcleo de recursos hídricos e o núcleo do meio ambiente. No núcleo do meio ambiente, a gente tem trabalhado com diversos temas, né? Além da Mata Atlântica, além da conservação da biodiversidade, a gente tem tido atuação em temas muito importantes, como, por exemplo, os resíduos sólidos, né? No monitoramento e acompanhamento das políticas municipais, nos planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Recentemente nós demos apoio a uma operação Percola em mais de 50 municípios ali no norte do Paraná, constatando, infelizmente, ilícitos em praticamente todos os municípios na gestão de resíduos sólidos, né, urbanos. Também temos atuado no saneamento básico, dando apoio às promotorias em relação à questão dos planos municipais de saneamento básico e o conteúdo mínimo, né? Temos trabalhado com relação aos agrotóxicos, seja em relação à regularidade, controle e regulação da utilização dos agrotóxicos, grupo de trabalho de combate aos agrotóxicos falsificados e contrabandeados. Temos feito trabalho também de controle e monitoramento da questão da pulverização por aeronaves também. No âmbito do GAEMA, que a gente também tem dentro do Ministério Público, recentemente foi criado uma estrutura chamada GAEMA, Grupo de Atuação Especial Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. Então, a gente tem já 9 grupos, né, no estado do Paraná, com atuação exclusiva no meio ambiente. Isso tem dado um resultado muito importante aí no âmbito do Ministério Público, né? Foi um avanço muito grande que o Ministério Público conquistou com a estruturação, né, implementação dos GAEMAs. No âmbito do GAEMA de Curitiba, a título de exemplo, nós atuamos aí na questão dos agrotóxicos em 2 questões muito importantes, né? Por exemplo, a questão do distanciamento mínimo para pulverização de agrotóxico, né? Pulverização terrestre de agrotóxico,
houve uma iniciativa do Estado para revogar uma norma que previa pelo menos 50 metros de distanciamento para pulverização de moradias, de cursos d'água, né? E a gente conseguiu, numa ação civil pública, manter essa norma, né? Em benefício da sociedade. Ao mesmo tempo, nós também deflagramos uma operação chamada Webcida, né? De combate à venda ilegal de agrotóxicos pela internet. Não sei se todo o público sabe, mas a venda desse produto é vedada pela internet, é proibida, né? E ainda tem gente que vende, né? Havia plataformas grandes plataformas de web commerce que vendiam, comercializavam esses produtos, né? E ao mesmo tempo, no âmbito da governança, nós temos atuado também, né? Desde o início, buscamos a reinserção da polícia ambiental para também lavrar autos de infração ambiental. Nós permanecemos por 7 anos com a polícia ambiental afastada da possibilidade de lavrar auto de infração em relação aos desmatamentos, veja só, né? E aí isso prejudicou muito, né, o trabalho aí de preservação aí da Mata Atlântica, né? Então a gente conseguiu, por meio de recomendações, fazer com que o Estado reinserisse a Polícia Ambiental nesse papel, né? A Polícia Ambiental, que é uma grande parceira aí do Ministério Público na preservação da Mata Atlântica. Também, por meio de recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça, até que, enfim, o órgão ambiental anunciou concurso público, né, para reposição de cargos, né? Então, isso é algo que era indispensável. Ainda a gente precisa ver a efetividade, né, dessas contratações, né, desse concurso, dessas contratações. A precariedade é imensa, né, em relação à fiscalização ambiental. Ainda no âmbito da governança, nós temos atuado na questão da descentralização do licenciamento ambiental. É algo que nos preocupa muito, né, que os municípios que vão assumir, eventualmente, a incumbência, o ônus do licenciamento ambiental, assumam de um modo adequado, com uma estrutura mínima, né? Não tem como um município assumir um licenciamento ambiental sem ter, por exemplo, servidor público com a do empreendimento, né? E então, assim, enfim, são diversas as iniciativas que nós temos adotado, e no âmbito da Mata Atlântica, uma das principais iniciativas é a Operação Mata Atlântica em Pé, que começou aqui no estado do Paraná, né? E com base nesse exemplo do estado do Paraná, nós conseguimos expandir essa operação, né? Por 2 anos consecutivos, nós coordenamos uma operação nacional da Mata Atlântica em Pé nos 17 estados da federação, com resultados muito expressivos. Então, é difícil dizer em pouco tempo todas as ações, todas as iniciativas que nós temos atuado ali no núcleo do meio ambiente, mas basicamente são essas as áreas principais de atuação, Sandra. Promotor, e ainda falando sobre essa Operação Mata Atlântica em Pé, né, no fim do ano passado, ali por setembro, acho que foi essa operação aqui no estado, em vários outros estados também, né, o Ministério Público identificou, né, fez um mapeamento desses desmatamentos, identificou os locais, identificou os proprietários, foi até os locais, né, junto com as autoridades competentes, né, e o que vocês verificaram? Existe um perfil do criminoso? É aquele agricultor? É uma grande corporação? A gente pode traçar um perfil da pessoa que atualmente está desmatando, está passando aí a motosserra nas áreas de preservação, áreas de reserva legal? Então, Sandra, não há um perfil único, né, do infrator, do degradador ambiental, né? A gente tem diversos fatores de pressão em relação aos remanescentes da Mata Atlântica, né? Desde a implantação da silvicultura, desde a implantação de centrais hidrelétricas. A gente tem outros fatores de pressão que não dizem respeito ao desmatamento, mas a perda da biodiversidade, né? A gente estava falando agora há pouco com a Natasha, né, sobre as florestas vazias. A gente tem um problema seríssimo da caça até hoje, né? Mas o grande fator de desmatamento aqui na Mata Atlântica, no estado do Paraná, ainda é o agronegócio, ainda é a expansão da fronteira agrícola. E o perfil basicamente, o que a gente tem percebido, são de médios e grandes proprietários, que preferem expandir as suas atividades econômicas sem buscar nenhum tipo de autorização, sem buscar nenhum tipo de orientação em relação à licitude ou não
de suas condutas, sem nenhum tipo de compensação, né? Então, basicamente, o que a gente tem visto nas 3 operações de Mata Atlântica em pé que já fizemos aqui no estado do Paraná, que são grandes proprietários que utilizam o desmatamento, seja para plantar soja, para plantar milho, seja para converter para a utilização de madeira para carvão, né? Então, basicamente, esse é o perfil da maioria dos desmatamentos que ocorrem aqui no estado do Paraná. E a respeito dessa posição, esse despacho do governo federal, né, promotor, para dar uma anistia a quem desmatou de 93 até 2008, né? Como que o Ministério Público tem atuado? Qual é a capacidade, inclusive, de ação da promotoria, junto também com o Ministério Público Federal? Não, primeiro é importante, Sandra, esclarecer, né, para todos os ouvintes o porquê que nós, do Ministério Público Nacional, né, e posso dizer claramente nacional, porque é um posicionamento não só da Abrampa, que é a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público Ambiental, não só do Ministério Público do Estado do Paraná, mas de todos os estados que são abrangidos pela Mata Atlântica, que já tomaram iniciativas em relação a essa questão, e também do Ministério Público Federal. Por que nosso posicionamento é contrário a esse despacho do Ministério do Meio Ambiente? Porque nós entendemos que a legislação da Mata Atlântica é uma legislação especial e que essa legislação especial não permite anistia, não permite consolidação de área que foi ilegalmente desmatada. A legislação da Mata Atlântica expressamente proíbe esse tipo de prática, né? E aí, frente a uma pretensa aplicação de dispositivo do Código Florestal que permite esse tipo de consolidação, uma norma especial que não permite. O que prevalece diante de uma norma geral e numa norma especial? Para nós é muito claro, não só para nós, mas como para o ordenamento jurídico, para a doutrina, para a jurisprudência, que o que prevalece é a norma especial. Por quê? Primeiro, porque a Constituição da República determinou que a Mata Atlântica tivesse uma legislação especial. Segundo, porque o Código Florestal não revogou a lei da Mata Atlântica, né? Ao contrário, inseriu mais um artigo na lei da Mata Atlântica, mas não revogou. Terceiro, a Mata Atlântica, ela ocupa 13% do território nacional, apenas 13% do território nacional, né? A Mata Atlântica tem dispositivos, inclusive na lei de crimes ambientais, que prevêem especialmente um crime para quem desmata a vegetação da Mata Atlântica, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem motivos suficientes para entender que a Mata Atlântica precisa de uma proteção especial, porque, como já foi dito, cerca de 90% da vegetação já foi desmatada, 150 milhões de pessoas vivem no âmbito da Mata Atlântica, ou seja, a maioria da população brasileira vive na Mata Atlântica e dependem da preservação e do cuidado do mínimo que existe, né? E a gente tem uma norma, uma lei federal que se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nessa lei, ela fala como que se resolve um conflito entre normas. E ali fala que uma lei geral posterior não revoga uma lei especial e que deve prevalecer sobre o Código Florestal. E é por isso que nós nos insurgimos. E é por isso que nós não aceitamos que, desde 26 de setembro de 1990, que foi a primeira legislação especial da Mata Atlântica que proibiu o corte de vegetação na Mata Atlântica, até 22 de julho de 2008, que é a data que foi fixada pelo Código Florestal como data limite para consolidação, né, de áreas de preservação permanente ocupadas, nós não aceitamos que nesse período em que houve vigência da Lei da Mata Atlântica possa haver algum tipo de anistia, algum tipo de consolidação, né? Isso para a gente é muito claro, né? E então isso é importante explicar o porquê que a gente se insurge em relação a isso. Porque um motivo muito claro, porque a legislação da Mata Atlântica não pode ser desconsiderada. Ninguém pode rasgar a Lei da Mata Atlântica como se não existisse, né? A Lei da Mata Atlântica é uma conquista da sociedade. A Lei da Mata Atlântica surgiu justamente porque era necessário para proteger a sociedade, para proteger o mínimo de biodiversidade que nós temos nesse bioma, para que esse bioma pudesse sobreviver, que não pudesse ser exterminado como um todo, né? Então,
para nós é muito claro isso, e é por isso que o Ministério Público Nacional se mobilizou e se articulou. Então, em todos os estados da federação, dos 17, nós já temos 15 estados da federação que já recomendaram aos órgãos públicos ambientais, seja o estadual, seja os estaduais, seja o próprio IBAMA, para que não apliquem o entendimento do despacho do ministro do Meio Ambiente, né? E que se abstenham de cancelar qualquer multa, qualquer termo de embargo, para que, com base na atuação desses órgãos públicos ambientais, muitas dessas áreas têm sido recuperadas pelos proprietários. Agora, imagine, Sandro, com base no... Agora eu posso usar de novo, né? E vai lá e vai desmatar de novo a área de preservação permanente, né? Então, não é isso que se espera, né? Especialmente porque nós estamos tratando aqui, Sandra, além de ser Mata Atlântica, que já tem uma fragilidade por si só, né? Por conta de todas as pressões que existem, por conta do mínimo que está sobrevivendo, nós estamos tratando aqui de áreas de preservação permanente. Estamos tratando aqui de matas ciliares. Estamos tratando aqui de margem de cursos hídricos, margem de nascentes, margens de rios. E aí, vivemos aqui, Sandra, nós todos sabemos aqui, nós do Paraná, os ouvintes todos estão um momento gravíssimo de escassez hídrica, né? E aí vivemos um momento de escassez hídrica e, ao mesmo tempo, o Ministério do Meio Ambiente querendo anistiar quem não protege a mata ciliar. Não dá para entender, Sandra. Não dá para entender, e é por isso que o Ministério Público tem que cumprir a sua função de proteger a sociedade. Exatamente, justamente o Ministério que tinha o dever de proteger o meio ambiente está agindo totalmente ao contrário. Agora, promotora, eu gostaria que o senhor falasse, a Ângela Cuxac aqui da Rede Pro, o C até falou, né, essa boiada não vai passar. Não era uma surpresa para quem já está acompanhando as ações do governo relacionadas ao meio ambiente, esse posicionamento, mas mesmo assim foi uma declaração que chocou, né? Passar de boiada esse regramento, aproveitar essa situação de Covid, em que a imprensa está, digamos assim, dando prioridade à cobertura da pandemia, para se articular internamente junto com outros ministérios para enfraquecer a legislação ambiental. Mas como que a promotoria, o Ministério Público recebeu, né, essas declarações, essa divulgação das imagens da reunião ministerial? Então, Sandra, todos nós estamos perplexos, né, com esse tipo de manifestação, porque, primeiramente, nos parece um desrespeito profundo em relação às milhares de vítimas acometidas por essa doença, né, pelo Covid-19, e um desrespeito, inclusive, ao cuidado e à solidariedade que as pessoas têm tido em relação a essa questão, né? Porque, veja, são milhões de pessoas que estão tentando se cuidar, permanecendo em casa, e mesmo assim, muitos trabalhadores na linha de frente, né? Tendo que trabalhar em serviços essenciais, e muita gente ficando doente, muita gente morrendo. Então, primeiro, esse ponto, assim, né, que nos causa perplexidade, não considerar a dor dessas pessoas, né? E o sentimento dessas pessoas, e que a gente tem que ter muito respeito, né? Pela dor do outro, né? E segundo, em relação à questão ambiental, é algo que nos preocupa muito, né? Embora não seja nenhuma surpresa, por conta do que vinha sendo já anunciado, né? Desde a assunção, né? do novo governo, né? Federal. De uma posição contrária, ou pelo menos colocando o meio ambiente como óbice, como obstáculo ao desenvolvimento econômico, quando nós sabemos que o meio ambiente tem que conviver com as atividades econômicas. O meio ambiente, ele é pressuposto, ele é indispensável para as atividades econômicas, todos nós sabemos disso, e a escassez hídrica é uma demonstração clara disso, não é, Sandra? Então, sem a água, não há atividade econômica. Esse é o mínimo que a gente pode dizer. Lógico, a gente tem várias outras questões de recursos naturais, de solo, né? Vivemos, por exemplo,
problemas de início de desertificação de partes, né, no estado do Paraná, no Rio Grande do Sul, em que é impossível produzir, né, do ponto de vista agrícola, né? Então, a gente sabe que não é possível viver, desenvolver atividade econômica sem uma preservação mínima do meio ambiente. Agora, em relação à postura do Ministério, eu penso que isso deve ser apurado, né, pelas as autoridades responsáveis. Creio que o Ministério Público Federal deverá adotar providências em relação a isso, de apuração, ao menos, em relação a esse tipo de conduta, porque pelo menos há indícios de que há uma prévia deliberação para desregulamentar. Isso é expresso, né, da fala do ministro, e não é à toa que o Ministério Público Federal ontem, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão ontem, já fez representação por conta da fala do ministro ao Procurador-Geral da República e à Procuradoria da República no Distrito Federal, seja por crime de responsabilidade, seja por possível ato de improbidade administrativa, né? Então, independente dessas apurações, que me parece que devem ocorrer, para verificar se houve mesmo a prática desses atos ilícitos ou não, é de se lamentar, de qualquer forma, Sandra, pela conduta em si, e justamente vindo de um ministério que precisa proteger o meio ambiente, né? É interessante que, vendo as notícias, a minha filha mesmo, ontem, esses dias a gente estava vendo uma notícia e falando sobre o ministro do Meio Ambiente, mas ela me falou assim, mas pai, ele não tinha que proteger o meio ambiente, ele não é ministro do meio ambiente, né? E isso é algo assim que nos deixa preocupados mesmo, né? Porque a gente precisa ter lideranças e precisa ter comando que tenha uma preocupação clara em relação às suas pastas, né? Em relação às suas agendas. A gente entende que num processo democrático há diversos outros interesses, em relação ao meio ambiente, a gente tenha uma atuação minimamente protetiva, pelo menos para preservar o que a gente tem, né? Se a gente não puder avançar, né, na restauração dos processos ecológicos essenciais, como diz a Constituição da República, né, no artigo 225, a Constituição da República disse que a gente precisa melhorar a proteção do meio ambiente e não retroagir, né? E pelo jeito a gente está retroagindo, né? E o desmatamento que continua acontecendo na Mata Atlântica é uma prova disso. Já seria um avanço, né, que se não pode ajudar, não atrapalhe, pelo menos, né? Queria dar uma mensagem aqui para o senhor, promotor o Carlinhos Salgado lá do IAP, está mandando um abraço, parabenizando pelo excelente trabalho em defesa da Mata Atlântica. Agora, falando aqui um pouquinho do nosso estado do Paraná, como que estão as ações, o avanço dessas ações de risco ao meio ambiente aqui durante a quarentena, promotor? Então, do contágio, né, do Covid, né? Então, uma das nossas iniciativas aqui foi uma recomendação à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo para atuar junto aos municípios em relação à questão da paralisação das atividades da coleta seletiva, né? A nossa preocupação com o trabalho dos catadores, né, dos coletores de materiais recicláveis, para que eles não fossem contaminados, né? Todos nós sabemos, embora a gente não tenha nenhuma segurança científica absoluta, mas em relação ao risco de transmissão e de contágio em relação aos materiais que são coletados, né? Então, a nossa preocupação é para que essas cooperativas de catadores não ficassem sem nenhum tipo de auxílio, né, na eventual necessidade de interrupção, né? Porque diante dessa preocupação, muitas cooperativas tiveram que parar suas atividades. E aí me parece que há um claro dever dos municípios, das municipalidades, de prover, de continuar ajudando essas cooperativas e não deixar que essas cooperativas deixem de existir, né? Então, essas pessoas precisam ter algum tipo de auxílio durante esses meses de quarentena, né? Além disso, o Centro de Apoio também trabalhou na questão das barreiras sanitárias, né? Dando orientação para os promotores em relação as atitudes dos municípios naquele primeiro momento em relação a fechamento de vias, né, dando mais ou menos diretrizes em relação
a isso. Agora, recentemente, também expedimos recomendações administrativas tanto ao órgão ambiental, ao IAT, quanto ao CEDEST, por conta da escassez hídrica, né? Então, acima de tudo, agora manter um processo de higiene, manter um processo de cuidado, né, com a limpeza, para que não tenha maiores riscos, potenciais riscos aí de contaminação e de transmissão. A gente está vivendo um período muito grave, né, de racionamento, de rodízio já aí de fornecimento de água. Então, essas recomendações, inclusive, para que o Estado atue de modo mais incisivo, especialmente em relação à revisão das outorgas de captação de uso de água, né? Em relação à fiscalização de usos clandestinos de água, e inclusive para que possa se priorizar ao fornecimento de água para uso doméstico, que é o uso prioritário dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Então, entre uma atividade consumir, né? Antes da atividade econômica, nós precisamos ter água para consumir, os seres humanos precisam ter, né? Então, nesse sentido, também a gente atuou e agora a gente está também no GAEMA prestes a emitir uma recomendação para a Comec com a preocupação em relação ao transporte metropolitano, né? Por conta da aglomeração de pessoas dentro das linhas de transporte metropolitano. Essa é uma preocupação muito grande nesse período ainda, que é muito grave ainda de contágio, né? Para que sejam adotadas as medidas necessárias aí a evitar essa propagação e esse contágio, né? Exatamente, são muitas frentes de trabalho, né, promotor? Acho que nosso tempo já está chegando ao fim aqui na nossa transmissão. Agradeço muito a sua participação, né? Para o pessoal que chegou depois, a gente está conversando com o Alexandre Gaio, ele que é promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná, né? Do Núcleo de Meio Ambiente, atua também no Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. Promotor, eu sei que o senhor tem muito trabalho, né? Essa semana foi bastante movimentada, e eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade de participar aqui com a gente, parabenizá-lo pelo trabalho e, como sempre, com o apoio do Observatório de Justiça e Conservação. Eu que agradeço, Sandra, a sua atenção, agradeço o convite do Observatório de Justiça e Conservação, né? Lembrar que o Observatório tem tido um trabalho muito importante aí de fiscalização das questões ambientais, para chamar a atenção das autoridades e do poder público em relação a ilícitos, em relação a problemas que a gente tem enfrentado, né? O Observatório foi uma das instituições importantes que também pediu providências ao Ministério Público Federal para tomar iniciativa em face do despacho do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, agradecer aí a oportunidade, agradecer aí a atenção de todos os ouvintes